Agora foi. Certinho agora? Oi, bom dia, Daniel. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Bom dia, Flávio. Muito bom dia. Alegria enorme estar aqui com vocês. Prazer todo nosso aqui também de estar contigo aqui nessa palestra aí com o público aí da Dataprev. Flávio, você está sem câmera. Para mim está aparecendo, André. Não, Apareceu agora agora? para mim tá. Agora tá. Tá. Então vamos começar. Bom dia, pessoal. Pedimos desculpas pelo pequeno atraso. Estávamos com problemas técnicos. Eu sou Andréia Correia, sou coordenadora de Seguridade e Empréstimo da Previdata, e é com muito prazer que nós recebemos vocês para a palestra Construindo o Amanhã, Planejamento Previdenciário em Foco, com o atuário especialista em Educação Financeira e Previdenciária, Daniel Pereira da Silva. Preparamos esse encontro para vocês para aprofundar as nossas reflexões financeiras, para o melhor planejamento futuro, para que os planos de previdência de vocês vão ao encontro das suas expectativas. Estamos sempre à disposição, agendem atendimento pelo Fale Conosco, havendo qualquer necessidade individual. Agora eu passo a palavra ao nosso diretor de atendimento e seguridade, Flávio Shoa. Obrigado, Andréia. Bom dia a todos. Estamos felizes aqui de trazer o Daniel para esse evento. Conheço o Daniel já desde 2022, desculpa, que foi quando ingressei na Previdata e ocorreu a necessidade de ter a certificação aí junto à Previc, né? Foi muito bacana o curso que ele promoveu sobre educação financeira e previdenciária, de uma forma bem leve e didática. Acredito que vocês vão gostar aí e aproveitar a apresentação e trazer as dúvidas que vocês tenham, né? E com certeza ele irá responder a todos vocês. Reforço as palavras da Andréia sobre a disponibilidade da Previdata para atender vocês. Estamos sempre à disposição para esclarecer dúvidas, visando os seus objetivos futuros e tudo que vocês precisarem. É importante pouparmos agora na ativa, né, para termos uma aposentadoria tranquila, né, com a possibilidade de, naquele momento, adquirir os mesmos valores na hora de ver programar a nossa aposentadoria com os benefícios, a gente ter uns valores próximos do que recebemos na ativa. Então, reforço aí a importância da gente estar poupando nesse momento, agora da ativa que estamos. Recomendo também que acesse o nosso site, né, o nosso canal de YouTube. Periodicamente compartilhamos conteúdos e notícias da Previdata. Passo a palavra agora para o amigo Daniel e desejo um bom evento aí para todos aí. Muito obrigado, Flávio. Obrigado aí, Andréia. Alegria enorme, renovando aqui meus agradecimentos por estar aqui com vocês, de estar com todo o time, os participantes e assistidos da Previdata. Qual me honra muito essa oportunidade de falar um pouquinho de previdência, da importância da gente pensar em previdência. Às vezes a gente adia esse planejamento e cada vez mais que a gente adia, a conta vai ficando mais cara. Então, a grande ideia aqui é para a gente debater um pouquinho. Eu vou trazer alguns insights dos quais a gente tem abordado ao longo aí de mais de 20 anos de carreira, né? Não só na qualidade de atuário, acredito que já fiz avaliações em mais de 200 planos de previdência no Brasil todo, né? Mas também a experiência acadêmica, do qual a gente vem tendo aí junto à Uniabrap, IBMEC, FGV, e também a Universidade Federal aqui do estado de Goiás. Vou pedir a licença aqui para compartilhar a minha tela, né, onde a gente vai começar esse bate-papo aqui, que eu vou procurar ser bem leve na nave, né? Às vezes tem aquelas terminologias um pouquinho mais complicadas, mas a ideia é que a gente simplifique essas terminologias tão rebuscadas que às vezes o nosso sistema aí emprega. Deixa eu compartilhar aqui.
Muito bem. Só confirma, por favor, pessoal, se já estão vendo a minha tela. Estamos sim. Ok, perfeito. Então, vamos nessa. Construindo o amanhã, um planejamento previdenciário em foco. Quando eu fui desafiado aí pelo Flávio, pela Andréia, para trazer esse tema, né, a gente procurou desenvolver uma coisa muito atual, né, muito atual, mas não esquecendo um pouquinho do nosso contexto histórico, né, e olhando para as perspectivas que a gente tem, não só do nosso cenário doméstico, com a nossa previdência social aqui no Brasil e também a complementar, mas as tendências relacionadas à previdência no mundo como um todo, né? E para a gente falar um pouquinho, eu já começo com a seguinte pergunta: será que estamos preparados para viver tanto? Acredito que quem vai fazer 120 anos vai extrapolar a última idade lá da tábua biométrica dos atuários, já está aqui, hein? Já está aqui nesse grupo, e eu acho que é mais de uma pessoa, né? Então, ao longo do tempo, estamos provando de uma longevidade muito importante, jamais vista. Fato é este que os atuários do Reino Unido, sempre ao longo do tempo, previam essa expectativa de vida, e o que nós temos observado é que essa expectativa de vida tem extrapolado, inclusive, as nossas tábuas biométricas, né? E será que a gente está preparado para isso? A gente vai procurar responder um pouquinho o que a gente precisa para se preparar para esse novo cenário. Bom, primeiro, como é que a gente está de expectativa de sobrevida no mundo, né? A gente tem o Japão como um grande exemplo, né? O Japão, em 2014, tinha uma expectativa de vida de aproximadamente 84 anos, hoje já está em 86 anos, né? Canadá, 83 anos, e aqui Austrália, Reino Unido, Austrália, 83 anos também, Reino Unido, 81, e França, 82. Por que eu estou trazendo esses países? Esses países também que já têm um certo desenvolvimento, né? Os países envelheceram. Agora, os sistemas de previdência social e complementar também precisaram se adaptar a essa nova realidade, né? O fato é este que, por exemplo, o que nós estamos provando, basicamente, aumento de idade, né? Nós tivemos recentemente uma reforma da Previdência Social no Brasil, né? Onde estabeleceu uma idade mínima que nós antes não tínhamos, né? A gente está vendo França aumentando a idade ali para 67 anos, Japão diminuiu o valor das pensões a serem concedidas, Suécia implementou contas individuais, um conceito de contribuição definida na Previdência Social, assim como fez o Chile final da década de 80, início da década de 90, né? E tantos outros países, como, por exemplo, o Reino Unido, que estabeleceu a previdência complementar de forma compulsória, obrigatória, né? Já faz mais de 12 anos, e isso trouxe um resultado muito expressivo para os números do Reino Unido, né? Fato é este que hoje eles acumulam mais de 100% do PIB em recursos alocados em previdência complementar, algo que aqui no Brasil, se somarmos as entidades abertas, as entidades fechadas, né, nós temos pouco mais de 25% do nosso PIB alocados em previdência. Agora, por que o Reino Unido fez essa questão de ter uma previdência compulsória? Por que nós, no Brasil, ainda é uma previdência complementar à luz, de forma facultativa, à luz do artigo 202 da nossa Constituição Federal de 88, né? Talvez é uma coisa que também já estamos aí pensando, já estamos estruturando, né? A emenda constitucional que a gente teve, que previu ali a previdência complementar dos entes federativos, estados, municípios, eles já têm, na maioria dos casos, o que nós chamamos pede para sair, né? O participante é automaticamente inscrito e, se ele não pedir para sair, ele permanece no plano, né? Mas um último pilar que a gente tem observado, uma tendência mundial,
é o fechamento dos planos BDs, né? Isto é, aquele benefício previsto, né? Fixado no regulamento, determinado de forma bastante explícita, né? Olha, eu quero ganhar 80% do meu salário, menos o benefício do INSS. Este tipo de plano está em extinção, infelizmente. E um dos nascedouros deste benefício, que foi a Holanda, também previu na sua nova regra que não vai ter mais planos BDs abertos. E aqui no Brasil nós temos uma resolução, né, da CGPAR que também proíbe as empresas públicas de terem plano BD aberto, né? Então, isso tem mudado muito a dinâmica dos planos de previdência no mundo todo. Reino Unido, plano de contribuição definida. Estados Unidos, os 401k, famosos casos 401k, também planos de contribuição definida, né? Chile, totalmente centrado na previdência social em contas individuais. Suécia, colocando contas individuais. Então, tem sido uma grande tendência. E isso abre uma oportunidade muito interessante, do qual a gente já tem visto, que é as aposentadorias parciais, isto é, a pessoa se aposentar part-time do seu trabalho, e um fenômeno que a gente teve recentemente no Brasil, que foi a desaposentação, né? Inclusive matéria que foi discutida aí no Supremo Tribunal Federal, né? Por vários motivos, às vezes carência de mão de obra, né? Também ausência de formação orçamentária financeira suficiente para suportar um benefício, suportar a qualidade, o estilo de vida na aposentadoria. Então, é algo que já é uma realidade aqui no Brasil. Agora, por que nós provamos essa transição de modelagens de plano, né? Então, se a gente pegar aqui década de 70, né, segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento, né, um forte incentivo das empresas estatais, multinacionais vindo para o Brasil, planos essencialmente BDs, né, mas que, em função desse aumento de longevidade que a gente viu, né, e que tem sido uma constante, você pode até comentar comigo, pô, Daniel, mas nós tivemos uma pandemia. De fato, tivemos uma pandemia e que no mundo todo a média de expectativa de vida futura diminuiu cerca de um ano. Então, a gente pode, olhando o lado estatístico, né, meramente dados, em que a pandemia ela foi um fator espúrio à distribuição amostral. Isto é, foi um outlier, né, que pode acontecer, outros podem, mas naturalmente, na essência, e a gente vai ver aqui, a qualidade de vida, o avanço tecnológico vai fazer com que a longevidade ainda continue crescendo. O grande desafio nosso, dos atuários, é saber qual é essa elasticidade, né? Até quando suportamos, né? Então, em função disso, de aumento de longevidade, de pressão por juros, redução de taxa real de juros, agora que a gente está tendo um aumento de taxa de juros no mundo todo, em função de um cenário bastante sistêmico, de guerras, entre outros, quebras de bancos, entre outros, né? Mas a ideia é de redução de taxa de juros. Isso faz com que a pressão pelos resultados desses planos, né? E, sobretudo, das patrocinadoras, que devem reconhecer a obrigação, né? Quanto que elas têm que ali contabilizar no seu balanço para garantir as aposentadorias futuras, isso pesa no seu orçamento. Então, elas também têm perdido o apetite a este risco. Do tipo o seguinte, olha, o negócio aqui é processamento de dados, por que eu vou estar aqui investindo em previdência, não obstante ser uma política de recursos humanos, e isso tem afetado os meus resultados, né? Por outro lado, também a gente tem um aumento dessa expectativa de vida. Isso fez com que, naturalmente, o Brasil adotasse os planos de contribuição variável, né, onde diminuiu, sobretudo, o risco
relacionada ao crescimento real do salário, uma variável muito importante, mas ainda ficou um risco de cauda, né? Ficou um risco de sobrevivência futura e também taxa de juros. E o último movimento que o mercado fez foi essencialmente os planos de contribuição definida, né? Centrado exatamente nas contribuições que são vertidas, no acompanhamento dessa contribuição e dessa rentabilidade, de forma a performar um saldo de conta adequado na minha aposentadoria. Eis aqui, nesta modalidade, a transferência do risco para o ombro do participante, né? Onde o participante ele passa a ser o protagonista em acompanhar o seu saldo de conta, em acompanhar a sua curva previdenciária, em saber quanto que efetivamente ele vai ter na sua aposentadoria e se isso vai ser condizente com o seu padrão de vida. Tudo isso está ligado, logicamente, ao avanço tecnológico, né? Onde nós temos extratos mensais, extratos diários, que a qualquer momento eu posso fazer simulações e estar acompanhando o dinamismo do nosso plano, algo que nós não tínhamos nos planos de benefício definido, né? Então, isso fez com que esse cenário fosse muito explorado nos últimos tempos. E, por fim, o Brasil fez uma convergência contábil aos padrões do IFRS, que é um padrão de contabilidade internacional, onde todas as empresas precisam estar reconhecendo, principalmente aquela de lucro real, qual é a obrigação pós-emprego nos seus balanços. Então, isso faz com que as empresas também tenham aí uma dificuldade em ter mais apetite ao risco. Ó, tem algum participante que está dizendo que não está me escutando, mas alguém está com algum problema, não está me escutando, ou estou me escutando normal? Eu estou escutando normal, deixa eu saber aqui no chat se mais pessoas respondem. Aqui também está normal. As pessoas estão falando que está tudo normal. Ok, que bom, pessoal, que bom. Muito bem, olha só aqui. Mas e no Brasil, Daniel, comparado com o mundo? Olha só o que nós temos um gráfico aqui de 1940 a 2021, a expectativa de vida, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida em 1940 era uma pessoa nasceu de 45 anos, né? Minha mãe nasceu em 1939, ela hoje esse ano vai completar 84 anos. Então, ela já furou essa expectativa de vida, graças a Deus, né? Então, ao longo do tempo, em 80 anos, a expectativa de vida evoluiu mais de 30 anos de idade. Isso é muito importante para nós, né? Temos Santa Catarina como um dos estados mais longevos, mas nós temos uma cidade no Rio Grande do Sul, Veranópolis, que já foi considerada aí pela ONU como uma cidade da Zona Azul. O que é a cidade da Zona Azul de longevidade? São aquelas cidades em que nós temos uma alta probabilidade das pessoas chegarem entre 90 e 100 anos de idade, né? Nós temos mais 5 cidades no mundo, vou citar uma muito conhecida, que é Loma Linda, nos Estados Unidos, cidadezinha também pequena, cerca de 20 mil participantes, 20 mil habitantes, em que eles estão centrados ali, basicamente, na igreja adventista, né? Em que tem um estilo de vida, tem um estilo de alimentação, tem a igreja na cidade, tem a faculdade, tem todo um ecossistema voltado para a igreja, e que lá a probabilidade de uma pessoa que nasce lá chegar entre 90 e 100 anos é mais de 50%. Né? E aí nós temos outra, Sardenha na Itália, uma ilha na Grécia, uma cidade no Japão, né? Depois eu posso até compartilhar esse artigo que é muito interessante. Mas estamos vendo que o Brasil já temos cidades com esse comportamento, né? E uma coisa interessante, né, que as pessoas estão cuidando mais
da sua qualidade de vida. Estão mais preocupados com a saúde. Esse aqui é um gráfico que é feito por Oxford, né, uma universidade muito famosa, que traz aí as principais doenças que causam mortes em 1999. Então, no Brasil, nós tínhamos basicamente, acompanhava a tendência mundial, basicamente doenças do coração e AVC, né? E ali, em segundo lugar, câncer, né? Agora, o que aconteceu ao longo, agora em 2019, né? Se passaram aí 20 anos, né? Câncer passou a ser a doença que mais mata no Brasil, né? E, por incrível que pareça, a mulher com a maior incidência do que o homem, né? Então, a gente pode ver exatamente aqui, nesse gráficozinho, nessa cor aqui, alaranjada forte, meio marrom, e veja que ele começa a estar afetando a partir dos 55 anos, né? Onde exatamente a gente está caminhando para a aposentadoria. Em função disso, as pessoas têm procurado fazer mais monitoramento, check-up anual. Então, as pessoas estão mais preocupadas em combater essas doenças, né, que são doenças crônicas, de forma a ter uma maior longevidade, né? Agora, tudo bem, Daniel? Estamos vendo um aumento da expectativa de vida, preocupação com doenças, principalmente com crônicos, mas o que muda na aposentadoria sob um olhar financeiro, né? Primeiro, historicamente, dizem que o padrão de vida, a remuneração, ela reduz em 30%. Então, a remuneração que você tem vai ser de 70% no período pós-laborativo. Essa é uma informação muito importante. É uma informação que a gente tem que ter no nosso orçamento. Segundo, plano de saúde. Por nós termos uma regulamentação de plano de saúde centrada em faixa etária, a última faixa é 3 vezes mais caro do que uma faixa intermediária que nós temos de um participante ou um beneficiário, também assim dizendo, no período laborativo. E outra, nós temos um dado aqui que nós monitoramos mais de 1 milhão de vidas em planos de saúde, que os custos crescem em função da idade e em função de novas tecnologias em 6,34% ao ano. Isso é uma coisa muito importante. Terceiro, seguro de vida. Dificilmente a gente vai conseguir fazer um seguro de vida, a não ser com um planejamento tributário ou algumas seguradoras mais específicas, depois de 65 anos de idade. As seguradoras geralmente são expulsórias, não querem mais esse risco, né? E não aceitam mais fazer seguros para quem tem mais de 65 anos de idade. Quarto ponto, essa informação aqui é interessante, vem do IBGE. Os filhos estão ficando mais na casa dos pais, até os 34 anos de idade. Olha, isso influencia diretamente no orçamento doméstico das famílias, né? Há um desembolso que não foi inicialmente planejado, né? Em que ele vai permanecer, vai estabelecer toda um arcabouço aí orçamentário familiar diferente do casal, né, quando vive só eles, né? Quinto, doenças crônicas. 8 em cada 10 pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, câncer, hipertensão, são considerados como high users, isto é, estão no topo do consumo dos planos de saúde. As seguradoras não gostam disso, o mercado não gosta, né? Então, procuram fazer realinhamentos para que essas pessoas não renovem os planos de saúde. Isso é uma questão muito preocupante, né? Que está associado também naquele gráfico que a gente falou ali sobre as doenças, as causas de mortes decorrentes dessas doenças, né? E, por fim, hoje nós já temos um Instituto de Longevidade aqui no Brasil que calcula uma inflação para pessoas com mais de 50 anos. E esta inflação, ela vem sendo maior do que a inflação commodity normal, comparada ali ao IPCA,
Então, só para vocês terem uma ideia, né? No fechamento de 2022, a inflação foi de 6,6, contra o IPCA de 5,8, né? E o principal item que influenciou nessa inflação foi exatamente o custo com saúde e cuidados pessoais, né? Fisioterapeutas, pilates, você tem farmácia, você tem academia, você tem cuidados. Então, isso tem influenciado muito essa inflação para pessoas com mais de 50 anos de idade. Tá certo? Bom, tudo bem, Daniel, você falou de expectativa de vida, né? Falou de custos na aposentadoria, mas e a gente não planeja isso? Bom, o mundo planeja, né? A gente tem a Tailândia ali que 60% das pessoas planeja, segundo o Banco Mundial, planeja o seu futuro, planeja sua aposentadoria. Tanto é que eles já têm, inclusive, matemática e educação financeira nas primeiras classes, né, do ensino fundamental, né? Temos aí Malásia, Portugal e até o México, que é um país do qual o Brasil se compara muito, né? Agora, como é que é essa realidade no Brasil? Será que nós planejamos o futuro? Será que a gente está preocupado com o futuro? Olha só, alguns dados que a gente tem aqui de Bacen, IBGE, Banco Mundial. Apenas 11% dos brasileiros planejam o futuro. Então, apenas 11% dos brasileiros fazem conta para o futuro, olham para o futuro de uma forma financeira, se preparam para o futuro. Apenas 40%, olha só, agora já vou inverter, 40% não conseguiriam arcar com os imprevistos no presente. Isto é, tivemos uma pandemia que afetou muitas empresas pequenas, quebraram, outras também quebraram. As pessoas não têm controle do orçamento doméstico, né? Não tem controle do orçamento doméstico. Outra, 20% não sabem o tempo que teriam para manter o padrão de vida. Isto é, terminou o seu salário, você não tem mais esse seu salário mensal. Quanto tempo você consegue se manter com o seu estilo, com o seu padrão de vida? As pessoas não sabem responder essa conta. Isto é, não tem reserva de emergência, né? Esses dados são muito preocupantes. Agora, Daniel, e a nossa previdência no Brasil? Como que ela está estruturada? Olha só, nós temos hoje 3 pilares, né? Bem conhecido. O regime geral de previdência social, o regime próprio, servidores públicos, e o regime capitalizado, que são o regime de previdência complementar, aberta e fechada. Isso desde a Lei 6435, lá de 1977. Olha só, no primeiro pilar, nós já temos uma relação de 2 servidores ativos pagando a aposentadoria de 1. Né? Essa relação, na época de construção de Brasília, 1950, 1960, era de 8:1. Hoje é 2:1. Uma relação de equilíbrio seria de 4:1. No regime próprio, nós já temos mais aposentados do que servidores na ativa. Ou seja, a conta não fecha. O fato é esse que o governo entrou com essa reforma que nós chamamos de paramétrica nas contas, né? Estabeleceu idade mínima, estabeleceu uma base de estabelecimento do benefício, considerando a média de todos os salários, não só de julho de 94 para cá, nos 80 maiores, agora todos os salários são considerados nessa média. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar com a minha mãe em 1994, ganhando um salário mínimo, né? Minha carteira assinada. Então, minha aposentadoria vai considerar o período que eu fiquei com a minha mãe, foi 1 ano e meio, 2 anos, ganhando um salário mínimo, né? Vai entrar na base da minha aposentadoria, né? Agora, vamos fazer um corte aqui e vamos analisar esse primeiro pilar aqui de repartição simples, que é o regime geral de previdência social, e o regime próprio de previdência social, né? Déficit em 2016. Não vou entrar no conceito de que é déficit. Poxa, mas tem seguridade, tem PIS, COFINS. Vamos comparar receita e despesa. Tá faltava em 2016 dos 242 bilhões de reais. Isso no ano, né?
2022, cerramos a conta, 375 bilhões. Né? Temos uma questão em que esse déficit pode diminuir ao longo do tempo em função da curva de maturidade principalmente voltado para os estados e municípios que agora tetaram os seus benefícios e estão com a previdência complementar. Né? Isto é, tivemos um crescimento desse déficit de 55%. Por outro lado, vamos olhar aqui a previdência complementar. Arrecadou em 2022 mais de 190 bilhões de reais. Né? Pagou 89 bilhões de reais em benefício. E, pessoal, 95% dos benefícios pagos pelo sistema de previdência complementar são pagos pelos fundos de pensão. 95%. Né? Por quê? Do outro lado, a entidade aberta, que são as seguradoras, não tem o interesse de ter benefício continuado. Né? O interesse deles é pagar benefícios de curto prazo. Né? Em 2011, nós tínhamos 20% do PIB, e em 2022 encerramos com 27% do PIB, algo que 2,5 trilhões de reais investidos em previdência complementar. Né? Ou seja, investido em ativos que estão mirando o longo prazo, em formação de poupança para o nosso Brasil. E isso é muito importante. Né? Agora, onde investir para aposentadoria? Digamos que eu não tenho hoje um plano de previdência complementar e eu quero fazer investimentos centrados na aposentadoria. Eu vou trazer alguns insights aqui e vou mostrar algumas armadilhas que hoje tem no nosso mercado. Tá certo? Primeiro que você vai pensar na cabeça é o seguinte: Tesouro Direto. Puxa, vamos comprar aqui financiamento da dívida, né? Nós temos NTN-Bs aí pagando uma cupom alta, atrelado ao IPCA, mas, porém, tendo uma alta volatilidade quando a gente olha para o mercado. E também nós não temos um incentivo tributário, né, ao fazer o investimento no Tesouro Direto. Segundo, imóveis. Imóveis é interessante? É uma coisa interessante, é um estoque, mas não tem liquidez. Né? Temos o aluguel similar a uma poupança, a gente consegue retornos maiores que o aluguel. Um nível de inadimplência muito forte, né? Toda melhoria tem um gasto, tem uma depreciação, né? E uma venda eu tenho que estar reconhecendo o ganho de capital que eu tive em função com a venda de um imóvel. Fundos, né? Fundos que a gente tem nos bancos, mais diversos fundos, renda fixa, renda variável, multimercado, vou focar nos fundos multimercados, né? Eles têm altas taxas de administração. O que a Previdata cobra para gerir os planos, eu posso dizer que esses fundos cobram o triplo, né? E tem um conceito de come-cotas, em que vai comendo a formação desse fundo em função da rentabilidade que vai descontando esse custo administrativo, né? Últimas duas situações, ações, né? É um mercado bom, excelente, mas exige tempo, exige profissionalização. Eu mesmo, eu sou uma pessoa passiva em ações, eu escolho fundos, escolho algumas ações e deixo lá, eu não consigo estar acompanhando o dinamismo do mercado, né? Existem profissionais específicos para isso, né? Exterior, é uma possibilidade? É, alta possibilidade, mas temos variáveis que transcendem o risco de retorno, que estão atrelados a câmbio, a políticas macroeconômicas. E para a gente ter uma ideia do desempenho, olha só, vamos pegar aqui o IMAB, que pega a média dos títulos públicos emitidos com prazo superior a 5 anos. Em função da abertura de taxas, teve uma média em 2022 de 3,30%. 3,30%. Imóveis, peguei o IFIX, né, o indicador dos fundos imobiliários, toda a movimentação, 2,22%. Né?
Fundos, peguei um indicador aqui, o IHFA, que é um indicador de fundo de multimercado, né? Foi interessante, fez uma diversificação, renda fixa, renda variável, 13,66. Ações, Ibovespa, 4,69. E aqui peguei o MSCI World, que deu negativo de menos 24%. Quem fez investimento com fundo exterior teve menos 24% contabilizado na carteira no encerramento de 2022. Né? Agora, se você tem uma previdência complementar, que tem um conceito centrado no médio e longo prazo, um mercado altamente profissionalizado, em que rentabilizou 146% nos últimos 10 anos, comparado a um CDI de 116, você tem uma entrega superior ao mercado, porque nós temos uma regulamentação, uma profissionalização e um ambiente muito bem amparado pela nossa legislação, né? Em que a terceirização da administração desses recursos, né, onde o participante terceiriza para a entidade cuida do meu futuro, mas eu vou saber quanto que eu vou estar contribuindo e eu acompanhar esse desempenho atrelado, né, ao patrocínio, né, ou seja, a participação da patrocinadora na minha formação de saúde de conta é algo assim incomparável em termos de investimento, né? Aí vocês vão dizer para mim o seguinte: pô, Daniel, mas o governo lançou o Tesouro Direto aí, Renda Mais, focado na aposentadoria. Excelente, excelente estratégia. Em função disso, nós fomos estudar aí, como que funciona esse Renda Mais. Isso aqui é muito importante, viu? Muito importante, prestem atenção, né? A gente teve um evento no EPINE, que foi um evento no Nordeste, Encontro de Profissionais de Benefícios de Investimentos, e eu, numa palestra, juntamente com o professor Sérgio, ele fez esse material, do qual ele apresentou, até estou referindo aqui, onde ele fez uma comparabilidade entre o investimento em previdência complementar e o investimento centrado no Renda Mais. Peguei lá uma taxa de 5%, mais IPCA 3,5%, vou pagar R$ 323 por mês por 22 anos, esperando receber mensal R$ 1.000 por 20 anos. O que esse slide está dizendo? Olha, eu vou formar meu benefício, onde 82% de contribuições. Na previdência complementar, eu pagaria, em média, agora, no Renda Mais, como Daniel, eu não tenho incentivo... Daniel, oi? Se você puder repetir, porque travou o áudio seu, essa parte da previdência complementar, ela travou 2 vezes. Se você puder repetir. Tá bom, tá bom. Obrigado, Uchoa. Vou repetir aqui. Ó, estou em Goiânia, então Goiânia, por incrível que pareça, está chovendo em agosto. Eu nunca tinha visto isso, né? Então temos uma instabilidade aqui, às vezes, na nossa internet. Eu estava falando aqui sobre o Renda Mais e essa comparabilidade com a previdência complementar, né? Esse estudo que nós fizemos em fazer um investimento no Renda Mais versus o investimento em previdência complementar. Onde eu vou pagar menos imposto de renda em previdência complementar? Em função do que existe uma lei 11.053, né, que pode ser alterada ainda para melhor, pode ser alterada, eu acredito que vai ser, né, que eu tenho a política do imposto de renda regressivo, de acordo com o tempo que eu deixar o valor depositado junto à entidade. Então, se eu deixei esse tempo, né, que eu estou esperando aqui 22 anos, né, acumulando, né, e comparado com o Renda Mais, eu vou pagar 10% de imposto de renda contra 15% sob uma rentabilidade, mais 12,40% no total. Então, vejam, pessoal, atenção com o Renda Mais, né? Atenção, façam as contas. Às vezes tem muita gente investindo, mas precisamos saber a conta da tributação. Isso é muito interessante, que até
a Previdata, diferentemente de algumas entidades, no seu simulador, apresenta também os impactos do imposto de renda. E isso é muito importante. Tá certo? Olha só. Mas, Daniel, me fala, então, os planos de contribuição definida. Eles estão bem? Os participantes estão gerindo bem esse plano? Né? Eles estão entregando efetivamente um benefício previdenciário? Aqui nós temos que ter uma atenção. Né? Nós pegamos uma amostra, aqui que nós temos a nossa carteira, de 16 planos de previdência complementar, né? 6 mil aposentados, uma idade média de 64 anos, que tem um saldo de conta médio de R$ 556 mil, tá certo? Ele tem um benefício médio de 5.700. É um plano de contribuição definida, isto é, ele está limitado ao saldo que está acumulado. O que nós fizemos? Nós transformamos isso numa equivalência atuarial, uma renda vitalícia. E a gente viu que essa renda vitalícia, esse benefício para ser vitalício, ele estaria diminuindo em aproximadamente 50%, ou seja, de 5.700 para 2.800, né? Mais de 50%. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos um risco, nesta amostra aqui, de exaurimento do saldo de conta antes da finalidade previdenciária. O que significa dizer isso? Que os participantes não estão fazendo o dever de casa, não estão gerenciando sua aposentadoria, não estão cuidando da sua aposentadoria, né? Ou seja, a partir do momento que eu estou num plano de contribuição definida, eu preciso gerenciar o meu benefício futuro. Tá certo? Isso. Por que os participantes não fazem isso, né? Bom, vamos pensar que os participantes na década de 70, plano BD, né? Não conheciam o que era plano de previdência. Puxa, eu vou aderir porque todo mundo está aderindo, e se eu aderir, eu vou ter direito ao empréstimo. Legal, é praticamente compulsório naquela época, né? Depois, um efeito que nós chamamos um efeito manada. Plano CVs, né? Anos 2000. Talvez vou me inscrever nesse plano porque vou procurar para minha aposentadoria e eu tenho incentivo tributário. Esse é o mindset dos participantes. Agora, um mindset, uma premissa orçamentária. Agora, atualmente, o que os participantes têm pensado? Geralmente, vai se inscrever, ele vai perguntar, qual é a rentabilidade? Estou batendo a meta, não estou batendo a meta? Aqueles que têm perfil de investimento, né? Que escolhem um perfil ou não, né? Quanto que está dando esse perfil? Eu vou poder botar a mão no meu dinheiro 100% quando eu me aposentar? Então, são perguntas que visam muito um estado imediatista, né? Em que, às vezes, nós temos pouca preocupação com o futuro, né? Até teve uma pesquisa do C6 que demonstrou o seguinte, olha, 61% dos brasileiros com plano de previdência privada não sabem que tipo de plano investe, não sabem se ele está no PGBL, no PGBL, se está no fundo de pensão, eles não sabem. Ou seja, não estamos gerenciando corretamente o nosso plano de previdência. A partir do momento que estamos no plano CD, precisamos ser protagonistas, precisamos estar ativos, né? E por que não poupamos? Aqui pegamos os fenômenos da economia comportamental. Às vezes, inércia, né? Agir ou não agir, né? Por isso que muitos países têm adotado que a previdência de adesão automática. O medo de perder, o que pesa mais? Conseguir viver com 75% da renda ou abrir mão de 25%? Essa pergunta é muito interessante, é importante que vocês reflitam. Autocontrole, não, amanhã eu deixo para aderir. Puxa, o show veio aqui me apresentar uma proposta de adesão de Andréia, mas eu não quero aderir agora, não. No próximo ano a gente volta a conversar. Né? Então, o autocontrole vai adiando, né? Decisões imediatistas, e às vezes esquecem de pensar no desconto hiperbólico, né? Na mágica dos juros compostos, na importância do tempo que a gente tem nessa curva de reserva previdenciária. São fenômenos muito importantes da economia comportamental e que alguns a gente vai estar abordando aqui, neste momento, nesse espaço. Quer ver? Olha só o seguinte.
Você acha que alguém consegue ficar milionário com 1 centavo? Vocês acham que alguém consegue juntar mais de 1 milhão com apenas 1 centavo? Pergunta interessante, né? Pois então, experimente ficar devendo para o banco 1 centavo. Uma taxa de juros de 7,96 ao mês, não, juro especial, né? A maioria dos bancos, em torno de pouco menos de 8, por 300 meses. No final de 300 meses, você estará pagando ao banco mais de R$1.100.000, pouco menos de R$1.200.000. O banco consegue ficar milionário assim. Gostaria também de ter um investimento dessa forma, né? Mas por que ele ficou milionário? Pela mágica dos juros compostos, do juros sobre juros, em cima de apenas R$1. Então, muitas vezes a gente tem o conceito de matemática financeira, de tempo, de taxa, de valor, mas às vezes não aplica, não vê a importância dela. Com apenas 1 centavo, ficou devendo no banco, por 300 meses, ele vai pagar, no final deste tempo, mais de R$1 milhão. Né? E se a gente transfere esse conhecimento para a Previdência? Né? E para a Previdência, tem um livro muito interessante, que é a Psicologia do Dinheiro, do Dan Ariely, que ele também foi autor um livro muito famoso, Previsivelmente Irracional, Decisões Irracionais. Né? Então, ele fala o seguinte: nossa falta de autocontrole, ela está muito atrelada a nós desprezarmos o futuro. Eu não levar em consideração o futuro. Outra coisa, o que é melhor, eu me aposentar daqui a 20 anos ou eu estabelecer exatamente a data com que eu vou me aposentar? Né? E eu pesquisei no site da Previdata que o simulador da Previdata já está exatamente com isso, ou seja, já está atento ao gatilho da psicologia comportamental. O participante, ao fazer a simulação, já sabe a data precisa que vai estar se aposentando. Outra coisa, recebi um dinheiro a mais, opa, destina ele diretamente para a aposentadoria, isso vai fazer a diferença lá na frente. Recursos adicionais, aportes adicionais. Terceiro, né? Alocação específica para destinações específicas. Eu quero previdência, vou sentar no longo prazo. Eu quero um outro recurso imediatista, vou sentar em outro movimento. Né? Tenha consciência dessas alocações segmentadas. Quarto, contrato de Ulisses. Quem aqui já viu da mitologia grega? Né? Tem lá o Ulisses, né, sempre entrando no canto da sereia, foi quando ele disse o seguinte: não, puxa vida, me amarra no maço, me fenda os olhos, bota um tampão nos ouvidos, que quando a sereia passar aqui, eu não vou ir, eu vou ficar. Né? Os contratos de previdência já estão nascendo com isso. Né? A importância, e é uma coisa que ele fala, previsivelmente irracional. Puxa, se eu tenho um plano de previdência, tenho um patrocinador, tenho incentivo tributário, por que eu não vou aderir? É irracional essa decisão. Então, muitos países já estão fazendo isso de adesão automática. Né? E quinto, quando interagimos com as nossas versões no futuro, poupamos mais. E aqui eu fiz um exemplo para vocês. No domingo eu estava aí montando um material, aqui sou eu. Imagina se eu fosse fazer um simulador e, olha lá, ó, já tinha minha foto na minha aposentadoria. Puxa, aí quando eu me olho assim na aposentadoria, eu vou ver assim, poxa, eu preciso poupar, né? Porque nessas condições, acho que eu vou precisar mais cuidar da minha saúde, né? Então, 5 pilares muito importantes que está nesse livro, né? A Psicologia do Dinheiro, do qual eu recomendo, um livro muito interessante, que nos traz insights relevantes para a previdência complementar. Agora, a mágica dos juros compostos. Vamos explicar ela mais detalhadamente. Olha aqui o Bob, de 20 anos, ele quer se aposentar com 60 anos de idade e quer fazer contribuições de R$1.000. Por outro lado, nós temos o Joca. O Joca diz que é um sabichão, sabe tudo. Ele diz o seguinte: cara, não vou entrar no plano com 20 anos, vou esperar os 40
que aí eu vou contribuir com o dobro de você e vou me aposentar com a mesma idade, né? Tudo bem, ambos vão contribuir R$480 mil neste tempo, né? Agora, o que acontece? O Bob, ele vai ficar por 40 anos e o Joca por 20 anos, né? Então, o Bob, calculista, vai gerar uma rentabilidade em função do que ele investiu de 830 mil, contra o Joca, que gerou apenas 288 mil. Né? Isto é, olha aqui no acumulado, 1.300.000 contra 728. Puxa, Daniel, mas ambos contribuíram igual? Sim, mas o Bob calculista, pegou a mágica dos juros compostos por um tempo maior do que o Joca sabichão. Então, teve ali um incremento de 173% contra 60% do Joca. Mas o Joca, então, para ele atingir esses 1.310.000 do Bob, ele teria que fazer uma contribuição, não de 2.000, mas de 3.412, ou ter um investimento que pagasse para ele, ao longo desses 20 anos, 9,22%. Eis aqui uma boa razão para o quanto mais cedo, melhor. Né? Bom, e eu como pai, né, e aqui essa foto já faz uns 2 aninhos, né, eu também tenho que provar meu teste de conceito em casa. Será que aquilo que eu falo funciona mesmo? Foi quando eu parei com a minha filha. Filha, Maria Eduarda, o que você prefere? Você quer receber do papai aí R$300 por mês por 30 anos, que é a primeira opção? Ou quer que eu deposite num plano de previdência R$300 por 30 anos? O que vocês acham? Bom, para minha sorte, ela escolheu, né, antes de saber os números, teria 108 contra 284, ela escolheu a segunda opção. E eu perguntei para ela, por que, filha? Pai, pelo seguinte, segurança. Eu confio que eu vou receber o dinheiro. Então, ela tem credibilidade. Segundo, vou evitar o consumo. Se eu tiver disponível, eu posso gastar. E terceiro, né, terei mais dinheiro para realizar meus objetivos. Veja, ela já construiu sonhos, já construiu seus objetivos, né? Então, ela sabe que vai ter um depósito, vai ter uma rentabilidade em cima desse depósito, e com isso vai ter maior dinheiro no futuro. Depois disso, eu revelei para ela quais seriam os números, e dei os parabéns porque ela fez uma decisão assertiva, né? Teste de conceito aprovado no ramo doméstico, né? Usei uma taxa de rentabilidade de 6%. Mas aí você vai e vê no mercado muitos conselheiros dizendo planejamento financeiro, e quis trazer uma curva aqui de planejamento financeiro versus planejamento previdenciário. Tá? Uma curva de capitalização, 20 anos, vai acumular, vai se aposentar entre os 55 e aos 65 anos, e depois vai perceber essa renda. No mundo financeiro, tem essa curva, né? Poupar, investir, assumir risco, construir a família, vou fazer seguros, proteção da família, evolução patrimonial. Depois eu vou ter uma renda passiva em função daquilo que eu construí e ter uma sucessão patrimonial. Em plano de previdência, não é diferente essa curva. Eu começo com adesão, uma escolha de tributação, a escolha da minha contribuição adequada, perfil de investimento, se o plano assim o facultar, vou monitorar minha curva de previdência, vou me aposentar e vou ter um benefício em função do que eu acumulei e ter direito sucessório. Um plano de contribuição definida tem um direito sucessório, onde todo o recurso que foi depositado, se acontecer alguma coisa com o principal, volta para a família ou para os seus herdeiros legais. Precisamos ter isso em mente. Precisamos ter isso de forma bastante sólida, de modo que o que foi efetivamente acumulado pertence ao participante em planos de contribuição definida. Bom, e já caminhando aqui um pouquinho, por que investir em fundos de pensão? Né? Eu já estou com o meu tempo um pouquinho estourado, mas vou avançando aqui
na medida do possível. Tá certo? Bom, por que investir em fundos de pensão? Primeiro, governança corporativa. Todos os fundos de pensão existem os princípios da equidade, transparência, responsabilidade, sustentabilidade, de forma muito profissional. Segundo, mercado estritamente regulado. Você tem Previc, você tem Conselho Nacional de Previdência Complementar, Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Imobiliários, Câmara de Regulação. Terceiro, melhor dizendo, profissional, mercado altamente profissional. Existe certificação, habilitação, qualificação, decisões pautadas na técnica. O que a gente escuta de fundos de pensão no passado que não deram certo, porque não tiveram decisões centradas na técnica, né? Mercado não especulativo, ele vai buscar as melhores oportunidades, vai ter acesso a investimentos diferenciados. Incentivo tributário, né? Nós temos ali o regime regressivo, né? Progressivo, dedução das contribuições. Planos patrocinados, o que é uma vantagem competitiva. Eu não consigo comparar um produto financeiro com um plano de previdência patrocinado, né? E o papel institucional. Os fundos de pensão são os principais formadores de poupança de longo prazo do país, com o princípio de capitalização. O país não teria uma sobrevida financeira e uma reserva de poupança se não fosse os fundos de pensão. Não tenha dúvidas disso. Tá? Para vocês terem uma ideia, o primeiro gráfico é a estrutura de investimentos de uma entidade aberta e o segundo gráfico, a estrutura de investimentos de um fundo de pensão, né? Veja que a estrutura de investimento de fundo de pensão é mais colorida, mais diversificada, vai atrás de retorno. Enquanto a Previdência Aberta está procurando pagar resgate, né, nós estamos preocupados em atrás de um prêmio de risco, de dar uma performance de rentabilidade e de pagar benefícios por um longo período de tempo. Eis o grande objetivo de um fundo de pensão, né? E aqui, trazendo um pouquinho, vamos ver algumas simulações dentro aí dos simuladores da Previdata e achei muito bacana, tá? Ó, peguei aqui 39 anos, como se eu tivesse 39 anos de idade, vou aposentar aos 65, eu quero ter uma renda de 15 mil reais, né? Bom, eu precisaria ter uma contribuição de 1.049 e eu estaria juntando 1.300.000 de saldo de conta para receber dos 65 aos 90 anos 6 mil reais, né? Se eu quiser ter 90%, isto é, ganhar 13.500, eu precisaria depositar a mais desses 1.049, 2.956. Utilizei aí uma expectativa de rentabilidade que eu achei muito interessante, de 4,5%, com um crescimento real de 1%. Né? Agora, vejam, se eu sou mais jovem e, em vez de entrar no plano aos 39, entro aos 29, né? Os mesmos valores, 15 mil, 1.049, só que aí eu vou formar 2.600.000. Vou ter um benefício de 11.500, que é aproximadamente 70% do meu salário. E se eu quiser ter 90%, eu precisaria ter uma contribuição adicional de 423. São alternativas fantásticas que a gente precisa conhecer, que a gente precisa navegar e precisa fazer o exercício financeiro olhando para o futuro, né? Então, quais são a chave aqui, né, que a gente tem para um cidadão efetivamente previdente? Começando, regime geral. É um regime obrigatório. Por incrível que pareça, os melhores benefícios de risco, nenhuma seguradora equipara ao regime geral de previdência social, né? Logicamente, vamos ter mudanças no curto prazo. As reformas que nós tivemos foram paramétricas. Segundo, previdência complementar. Não há como. Se a gente tem a oportunidade de ter um plano de previdência patrocinado, não há investimento igual. Eu sou matemático e ouso, né, alguém me desafiar nisso. Seguro. Preciso proteger minha família, incentivo tributário, cobertura contra internação, contra câncer, né? A gente viu ao longo do tempo, a incidência de câncer vai crescer cada vez mais e tem crescido nos últimos 20 anos, né?
Quarto, saúde. Plano de saúde essencial na aposentadoria, mas ele tem um custo. Precisamos saber qual é esse custo. Quinto, planos instituídos, né? Hoje, os planos instituídos, família, têm tido uma rentabilidade melhor que PGBL das entidades, que é o PGBL Júnior, por exemplo, ou para cônjuge, né? É importante que as entidades cada vez mais pensem nisso, né? Sexto, pô, Daniel, está sobrando ainda mais recurso, já estou no limite da isenção tributária, então, por que não investir em terrenos, né? Em imóveis? O mundo não vai parar de crescer. Agora, devemos ter preocupação também com a reserva de emergência, né? Ter a liquidez efetiva necessária para algumas questões aleatórias que podem acontecer. E não há dúvidas de que novos mercados nascem a cada dia. Empreender sempre é muito bom, né? Este que vos fala aqui já está empreendendo aí há 9 anos ou para 10 anos. Então, uma coisa também que eu acho que é uma grande tendência mundial, né? E para a gente abreviar tudo isso, né, a gente precisa embarcar, e aqui são todos os participantes, né, navegando, flutuando, voando na marcha dos juros compostos. E nós temos duas opções. Pela dor, onde eu vou dizer, puxa vida, não vou atingir minha expectativa, ou pelo desejo de ter uma liberdade financeira no futuro, ter uma visão efetivamente de futuro. Isso é fundamental, né? E aí, já colocando aqui, encaminhando para o final, trago aqui uma frase muito interessante do Adacir Reis, que foi secretário de Previdência Complementar, né? É um importante advogado. Olha o que ele fala. Previdência é pagar hoje para receber amanhã. O custeio precede o benefício. O esforço é a condição para a recompensa. O esforço, o tempo, eu vou verter a contribuição para ganhar um benefício no futuro. É exatamente isso que a gente precisa, né? E para a gente consolidar esse encontro, eu trago aqui os principais insights para a aposentadoria. Primeiro, tempos de crise. Eles geram aprendizado e oportunidade. Tivemos uma pandemia e as entidades fechadas, fundos de pensão deram um show na pandemia, né? Atendimentos remotos, certificados digitais, tudo continuou funcionando, né? Então, nós vivemos também os aprendizados. Referência. O que pode ser medido, pode ser gerenciado. Se eu posso medir minha aposentadoria no futuro, eu tenho como gerenciá-la. E existe N ferramentas e as entidades estão preparadas para assessorar os seus participantes. Terceiro, previdência complementar. Daniel, eu tenho meu planejamento financeiro, mas a previdência complementar é indispensável dentro desse planejamento, sobretudo em planos patrocinados. Por fim, longo prazo. A gente tem que saber que estamos numa corrida, né, não de 100 metros, mas de 42 quilômetros, uma maratona, né? Conscientização dos efeitos da mágica dos juros compostos. E para isso o participante precisa ser protagonista da sua aposentadoria. Precisa levar a sua aposentadoria no seu colo, gerenciar, né? E ser feliz no futuro. Então é isso que eu espero para vocês. E fica aqui meu abraço, meu muito obrigado pela oportunidade. E estou à disposição de vocês. Tá certo? Ô, Flávio e Andréia, eu ultrapassei um pouquinho meu tempo, tá certo? Mas eu queria, de antemão também, convidá-los, acho que vocês estão vendo na tela, no próximo Congresso ABRAP, aqui está um modelo, a gente vai estar lançando um livro, além da palestra, né, alinhando expectativas de participantes, planos CDs e CVs, a gente vai estar lançando um livro, Construindo o Futuro da Previdência Complementar, uma abordagem atuarial para os fundos de pensão, né? Então, convido a todos, aí vai ter o prefácio, inclusive, do Ricardo Pena, né? Atual superintendente da Previc, vai estar sendo lançado no Congresso ABRAP. Então, muito obrigado e estou à disposição de vocês.
Valeu, Daniel. Nós que agradecemos. Foi uma palestra bem rica, de acordo com o que já participamos de outras palestras aí com você, da própria certificação que tivemos aí no momento de ingresso aí na Previdata. E, enfim, estão abertos aí para as perguntas. É só colocar aí no chat que o Daniel terá um tempinho aí para responder. Daniel, quero colocar uma pergunta que me mandaram aqui pelo WhatsApp. Opa, A que questão legal. da contribuição reduzida, né? Ainda tenho 12% dos participantes do plano CV usando a contribuição reduzida ao plano. Então, a Previdata perturba esses participantes todo ano. Amigo, participante, reveja a sua contribuição. Você está com uma contribuição menor do que você poderia ter, e com isso reduz também a parte da patrocinadora. Qual a sua opinião sobre essa opção da contribuição reduzida? André, excelente pergunta. Eu percebo o seguinte, pessoal, o que determina a nossa contribuição é aquilo que a gente espera. Então, eu tenho que focar no seguinte, quanto que eu espero receber de aposentadoria? Poxa, eu fiz um exemplo aqui de receber uma aposentadoria de R$12.000. E precisa ter um esforço contributivo de R$1.000, né? 1.046 por um período bem interessante. Então, o participante precisa ter noção de, ao se optar por essa contribuição reduzida, ele vai estar satisfazendo o seu benefício previdenciário? Será que ele vai estar atingindo aquilo que ele espera? E olhando também pelo que a gente viu aqui nos custos na aposentadoria, que não são custos baratos, a gente viu uma inflação maior, outros custos, planos de saúde, seguro, enfim. Sabe, André, que eu tenho um plano aqui, um plano instituído, onde a entidade permite uma contribuição de R$10. Eu disse para a entidade, olha, R$10, você não consegue mais nem comprar uma fatia de pizza e ser feliz com uma fatia de pizza, né? Então, assim, e hoje você tem um custo para gerenciar isso que é muito maior. Temos que pensar no participante, naquilo em que ele espera. Então, eu começo um plano de previdência perguntando para ele, qual é a tua expectativa? Não é depositar para ter um incentivo tributário, não. Qual é a tua expectativa no futuro? Né? Com base nisso, a gente vai estar construindo. E aí eu gostaria de complementar essa resposta, André, com a experiência do Reino Unido. O Reino Unido, eles implementaram o que nós chamamos de conselheiro de aposentadoria. Como eles estão no plano de contribuição definida, ninguém pode aderir, pode se aposentar sem ter uma consulta prévia com esse conselheiro, com esse consultor, especialista, que ele vai direcionar, ele vai estabelecer a sua curva previdenciária e como que você vai ter um orçamento num período pós-laborativo condizente com aquilo que você espera. Que é algo que eu acredito que algumas entidades, acho que vocês já estão fazendo isso, mas muitas entidades já estão fazendo, né? E que vai ser obrigatório para os fundos de pensão no Brasil. A gente está com uma pergunta muito boa aqui, que está bem atual, que a gente está tendo lançado, está sendo discutido no governo, que vai ser dado a previdência privada, não dos fundos de pensão, mas as previdências de PGBL, como garantia a empréstimos de bancos. O que você acha sobre isso? Estávamos discutindo isso aqui internamente dentro da consultoria. Uns, né, com opinião boa, outros não. Enfim, primeiro, temos que separar entidade aberta de entidade fechada. São outras conotações, né? Entidade aberta é uma seguradora, tem patrimônio, tem capital social, tem limite técnico. Previdência fechada não tem isso. Então, qual o receio que eu vejo nisso, né? Disso ser estendido também para os fundos de pensão, né? Puxa,
não seria mais interessante incluir FGTS como garantia, né? Haja vista que ele tem lá um papel também na questão relacionada ao financiamento habitacional, né? Mas, por outro lado, a Previdência Aberta, né, como ela tem uma alta liquidez, não é errado, né, talvez fazer isso. O meu único receio é que isso seja uma moda e que replique para os fundos de pensão, que tem outra conotação. Certo? Daniel, sobre o cálculo mensal após a aposentadoria, as pessoas têm muita questão em relação aos juros pós-aposentadoria, né? Como é que impacta a rentabilidade no benefício que elas vão receber? Pensando, claro, na parte CD do plano, né? Na parte que vai caminhar conforme a rentabilidade. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, perfeito, né? Bom, na parte CD, tão importante quanto a gente gerenciar a nossa contribuição é a gente gerenciar como que a gente vai receber, né? Às vezes o participante vai dizer, não, quero receber isso aqui em 5 anos, com benefício maior. Poxa, mas 5 anos passou, acabou o seu saldo, né? Então, quando a gente vê um histórico, e eu tenho visto que historicamente, né, a taxa de juros, a Previdata tem batido meta, então, você escolher um valor em que tem uma equiparação, uma equidade com uma entrega da rentabilidade mensal, você estaria ali perpetuando o seu saldo. Então, é muito interessante a gente ter essa possibilidade, né, de fazer essa estratégia de benefício de forma que eu tenha ali o saque, o recurso e eu tenho uma reposição da rentabilidade. E eles vão se compensando ao longo do tempo. Fazer esse gerenciamento, ele é fantástico. Eu acho que tinha alguma pergunta aí de imposto de renda, não, André, que eu vi Sim, para rapidinho. você falar, por favor, sobre os impactos da diferença de tributação progressiva e regressiva. Ah, antes de falar disso, né, foi a Lei 11053, 2004, né? Regressivo é aquele que a gente, quanto mais tempo a gente tem, a gente vai pagar uma menor alíquota, né? E o progressivo é aquele clássico, aqueles 27,5, conforme tabela. Mas o que é interessante? Está sendo discutido no Congresso, né? Não sei se muitos sabem, uma proposta de alíquota zero para recursos investidos com mais de 15 anos. Pessoal, se isso passar no Congresso, a gente vai estar falando na Previdência Complementar como uma alternativa de investimento incomparável, ainda que não tenha nem patrocinador. Porque o recurso acima de 15 anos vai ter uma alíquota zero de imposto de renda, né? Então, é uma coisa que está por vir e que torço que dê certo, torço que a Receita aprove isso, porque o grande impacto é na Receita. Mas falando na diferença de regressivo para progressivo, a gente precisa ter em mente o seguinte: se eu quero fazer um plano de previdência para curto prazo, para sacar, o regressivo não é a melhor estratégia. O regressivo, ele é focado no longo prazo, acima de 20 anos, 25 anos. Ali está focado esse regime, né? Então, entrei no plano e agora nós temos aí, né, a questão da resolução 50, que algumas entidades estão facultando alguns resgates parciais, né? E entrei no plano ontem, vou fazer o resgate daqui a 3 meses, vou pagar 35% de imposto de renda. 35%. Né? Então, o participante precisa ter em mente esta questão. E hoje, a questão do regime também é importante falar que ele é irrevogável e retratável. Uma vez que você escolhe, você não muda, né? Isso está, logicamente, sendo pensado aí pelo governo. Acredito que a gente vai ter algumas alterações aí ao longo do tempo, mas, por enquanto, a gente não consegue mexer no regime de tributação.
Eu acho que as demais perguntas, elas estão mais focadas na gestão da Previdata, né? E eu estou respondendo aqui pelo chat, e se eu não conseguir responder tudo, eu vou mandar para a pessoa individualmente. Tá, uma coisa bem bacana da gente ver que o Cláudio está colocando foi em relação ao saldo de conta, o plano PRV, que é o plano antigo, só para você entender a pergunta, né? Plano PRV, que é o plano antigo, a atualização do saldo de reserva de poupança dele é pelo INPC. Quando o INPC dá negativo, a gente usa zero, a gente não reduz o saldo de conta, desculpa, a reserva de poupança do plano antigo, que é BD, o plano saudado, certo? Entretanto, a gente tem sempre que ter em mente que um plano BD, um plano saudado, um plano de benefício definido, a gente não tem que se preocupar com essa reserva de poupança, porque nós todos, 95% dos participantes, é muito melhor receber o benefício do plano, que é um benefício mutualista, coletivo, nosso benefício saudável. No plano CV, que ele está colocando aqui, ficou parado, como ele diz, e reduziu em março, ou ele botou fevereiro, março, maio. Foram momentos, sim, que houve uma queda na rentabilidade, mas eu quero que vocês entrem lá no site para vocês verem o resultado do saldo de conta de vocês em julho, agora em agosto, que está bem bonito. A meta atuarial esse ano está mais do que batida, está bem bonito. É isso, não vejo mais perguntas que a gente possa encaminhar para o Daniel. Flávio, você quer falar mais alguma coisa? Não, queria agradecer a participação de todos aí da Dataprev, a bela apresentação do Daniel, fazer um convite também, caso tenha algum empregado da Dataprev que não seja ainda participante, eu acho que com essa palestra do Daniel, provavelmente vai pensar 2 vezes, e acredito aí que nos próximos dias teremos novas adesões aí para a Previdata. E agradecer profundamente ao Daniel pela palestra, foi bem rica, e, enfim, espero trazer novas palestras nesse mesmo objetivo, né, para todos nós aqui participantes da Previdata, que eu acho que só enriquece aí os nossos debates, até a intenção de poupança previdenciária. É sempre muito, muito importante a gente estar tendo esse debate e essas apresentações aqui para a gente. Eu agradeço a todos aí, Daniel também, mais uma vez, a Andréia, e a todos que participaram aí desse encontro aqui. Muito obrigada, Daniel. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá? Obrigado mesmo. Estou à disposição. Sucesso a todos. Obrigada. Obrigado, Daniel.